Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos iniciar neste momento mais uma videoaula para os alunos do segundo ano do ensino médio, Colégio Alfenícia Freire. Estamos hoje começando o conteúdo da terceira unidade. Nós começaremos esse conteúdo estudando a América, mais precisamente os Estados Unidos no século XIX. Nós vamos ver como e o que ocorreu com os nossos irmãos norte-americanos no século XIX. Aproveito o momento para avisar os alunos que na plataforma, além desta videoaula, deixarei na pasta de download o módulo correspondente à disciplina História para o segundo ano, que abrange esses tópicos que serão ensinados nas videoaulas e que possui uma grande bateria de exercícios. Ok? Vamos começar os nossos estudos. Pessoal, antes de falar da América do Norte no século XIX, mais precisamente dos Estados Unidos no século XIX, vamos procurar voltar atrás, vamos procurar relembrar como surgiu os Estados Unidos da América do Norte. Nós devemos lembrar, já estudamos isso, que devido à perseguição realizada pelos Stuart, a dinastia Stuart na Inglaterra, perseguição esta aos protestantes, né, perseguição religiosa, perseguição política, e também os Stuart perseguiam a classe burguesa. Então, essa perseguição religiosa, política e econômica feita pela dinastia Stuart sobre os protestantes burgueses, principalmente os puritanos, fez com que esse grupo de pessoas, esse grupo de protestantes puritanos, para fugir da perseguição da dinastia Stuart na Inglaterra, eles abandonam a Inglaterra, abandonam suas casas, suas propriedades, seus comércios e vêm habitar as terras que pertencem à Inglaterra no Novo Mundo, vêm habitar uma parte da América do Norte. E lá eles vão estabelecer 13 colônias. 13 colônias serão estabelecidas. Com o passar do tempo, essas colônias vão prosperar e, com o passar do tempo, os coloniais não vão mais aceitar a intervenção política, militar e econômica da Inglaterra no ambiente da América do Norte ocupada pelos coloniais. Nós vamos ver que o ponto, o estopim para o início do processo de independência dos Estados Unidos será chamada crise do chá. A Inglaterra ela obrigava os seus colonos a consumirem produtos ingleses. E o termo era obrigava mesmo, os colonos tinham que comprar cotas fixas de produtos ingleses vindos da Inglaterra pelo preço que os comerciantes ingleses, donos de monopólios comerciais, estipulavam. Um desses produtos era o chá. Numa demonstração de revolta contra esta situação de submissão econômica, muitos colonos ingleses que agora vivem nas terras da América do Norte, nas colônias inglesas da América do Norte, arrancaram suas vestes, se travestiram de índios para mostrar que agora eles se sentiam habitantes da América do Norte e não mais ingleses, foram em direção ao cais do porto, pegaram a carga de chá que eles seriam obrigados a comprar pelos comerciantes que tinham os monopólios comerciais oferecidos pelos reis da Inglaterra, e jogaram essa carga de chá no mar. Claro que isso não seria tolerado pela Inglaterra. Imediatamente a Inglaterra mandou forças militares que destruíram muitas cidades coloniais. Os coloniais se uniram num processo de combate por sua independência, mas
os colonos norte-americanos não tinham nenhuma chance contra o poderoso exército inglês. A vitória dos colonos norte-americanos só veio através do apoio da França. E aí nós vamos voltar ao passado novamente. Espero que vocês se lembrem que na época de Luís XVI apoiou os colonos norte-americanos numa guerra contra os ingleses pela independência dos Estados Unidos das colônias americanas. Claro que os franceses acharam que ganhariam alguma coisa com isso, mas depois que obtiveram seu processo de independência, os nossos amigos norte-americanos deram muito obrigado a Luís XVI e não cumpriram nenhuma das promessas. A Inglaterra também, que estava envolvida em vários processos, inclusive o processo de Revolução Industrial, ela preferiu deixar para lá, aceitar o processo de independência dos Estados Unidos e manter relações comerciais com esse novo mundo. Então, os Estados Unidos encontram sua independência através da guerra e do apoio dos franceses. Depois de obterem sua independência, os nossos amigos ingleses veem que é melhor dê a independência, mas vamos manter os vínculos comerciais com os agora independentes habitantes da América do Norte. Pessoal, devo frisar que os Estados Unidos foi o primeiro país nas Américas a obter seu processo de independência. Bom, os Estados Unidos, ele havia evoluído. Nós vamos ver que ele começa com 13 colônias, mas uma parte dos Estados Unidos, que ficava mais ao norte, ela tinha muitos burgueses, a classe burguesa habitava essa parte, os burgueses vindos da Inglaterra, de natureza protestante e também puritanos, e com a visão de burgueses, e vendo a prosperidade da Inglaterra através da Revolução Industrial, nós vamos ver que os Estados Unidos também vai entrar no processo de Revolução Industrial. Aliás, fora do continente europeu, as duas únicas nações que entraram no processo de Revolução Industrial foram o Japão e os Estados Unidos. Os Estados Unidos entram nesse processo de Revolução Industrial e logo eles obtêm sucesso, o sucesso comercial. Começam a concorrer com os ingleses no fornecimento de manufaturas, tanto para a América do Sul quanto para a América Central. Só que os nossos amigos norte-americanos, a burguesia nortista norte-americana, ela ambiciona um maior mercado consumidor. E para obter esse maior mercado consumidor, os norte-americanos do norte, eles incentivam a vinda de colonos europeus para a América do Norte. E por que os cidadãos europeus iam querer sair lá da Europa, lá da Inglaterra, da França, da Espanha, de Portugal, para vir habitar as terras norte-americanas ainda tão selvagens? É porque na Europa, usando um termo popular, o bicho estava pegando. Havia muita fome na Europa, poucas terras disponíveis, havia também o desemprego, era uma situação constante de revoltas e revoluções. Então, quando o populacho europeu recebe a oferta de poder vir para as terras da América do Norte e vindo para cá receber terras para o cultivo, terras que se tornariam suas propriedades, é óbvio que muitos colonos aceitaram. Então nós vamos ver que em 1776 a população dos Estados Unidos era de 3,5 milhões de habitantes. Em 1801, essa população vai passar para 7 milhões. É um salto extraordinário, ela praticamente dobra. E vocês vão ver no decorrer dos nossos estudos que ela vai triplicar. Bom,
os norte-americanos do norte estimulam a vinda de colonos europeus para a América do Norte, porque eles precisam aumentar o mercado consumidor e também pela necessidade de mão de obra, isso é óbvio. Então, eles estimulam a vinda dos colonos europeus para a América do Norte. Mas, Luciano, para onde que vai essa gente? Bom, eles vão mandar essa gente toda para o oeste. Bom, quando o colono europeu chegava na América do Norte, ele recebia do governo norte-americano uma carroça, um par de cavalos, 3 rifles, um barril de pólvora, mantimentos, 2 vacas, um boi e sementes e arame enfarpado para cercar a propriedade. Veja, o nosso amigo aí, o colono europeu, estava passando fome na Europa. De repente, lhe concedem uma passagem de navio, ele vem da Europa para as terras norte-americanas e lá chegando ele recebe tudo isso. E dizem para ele mais, olha, vá para o oeste e tu pode ser dono de toda a terra que tu puder cercar. Imagina isso para alguém que vivia na Europa sem terra, sem emprego, sem futuro e sem esperança, num ambiente de constantes revoluções e exploração. Então, nós vamos ver que os nossos amigos, os colonos europeus, partem para a conquista do oeste. Bom, algumas consequências disso foi aumento da produção de alimentos, né? Busca de novas terras, plantios e pastagens, claro, que vai aumentar a produção de alimentos. Outra coisa que ajudou muito a ocupação do Oeste foi a descoberta de ouro em 1848, que vai provocar a chamada Corrida do Ouro. Outra coisa que vai auxiliar muito esse processo de dominação do Oeste americano, de ocupação do Oeste americano, é o chamado de doutrina do destino manifesto. Resumindo, essa doutrina dizia que os Estados Unidos estava predestinado a dominar a América. Gente, frise bem. Observe bem. O destino manifesto, ele dizia a América para os americanos. Ele não dizia América do Norte para os americanos. Ele falava América, ou seja, o Destino Manifesto ele incluía a América Central e do Sul, como se fosse o quintal da América do Norte, como se estivessem predestinadas a passar aos domínios da América do Norte. Bom, então, após a ocupação das terras do Oeste e a população crescendo cada vez mais, se torna necessário mais terras. Então, nós vamos ver que o governo, principalmente os políticos e o governo nortista da América do Norte, envolvido com o processo de revolução industrial, ele, para manter esse processo de expansão norte-americana, esse processo de ocupação territorial norte-americana, ele vai inclusive comprar terras. Ele vai comprar a região da Louisiana da França, ele vai comprar a Flórida da Espanha, vai comprar o Alasca dos russos, vai fazer um acordo com a Inglaterra e vai ocupar o Oregon, e através de guerras eles vão anexar ao território da América do Norte, ao território dos Estados Unidos, perdão, eles vão anexar o Texas, o Novo México e a Califórnia. Todos esses territórios pertenciam ao México. Então, a expansão territorial norte-americana é fantástica. Eles não duplicam o território, eles triplicam o território onde surgiu originalmente os Estados Unidos da América. Eles triplicam esse território, seja pela compra de terras, seja por acordos comerciais de ocupação de terras ou pela conquista militar. Os Estados Unidos tomou boa parte dos territórios mexicanos. Bom, é claro que houve uma consequência desse processo de expansão territorial dos Estados Unidos. A mais direta foi o crescimento demográfico.
Em 1820, 9 milhões de pessoas. Em 1860 já eram 30 milhões de pessoas. Para a época era uma grande população. Essa imigração incentivada pelo governo, ela vai ir até 1862. Isso trouxe realmente desenvolvimento econômico, porque aumentou o mercado consumidor, né? Houve maior oferta de mão de obra, consequentemente houve mais exploração do meio ambiente, ou seja, o fornecimento de matérias-primas baratas para o setor industrial. Houve também, com isso, o desenvolvimento da indústria e, para satisfazer a indústria, teve que haver o aumento da produção agrícola e pecuária e, consequentemente, com o aumento do setor agrícola, do setor industrial e da pecuária, houve aumento das atividades comerciais e das atividades mineradoras. Ou seja, o processo de expansão dos Estados Unidos teve como uma de suas principais consequências o enriquecimento da América do Norte, mais precisamente dos Estados Unidos da América. Conforme havia o aumento da expansão territorial, conforme havia o aumento do mercado consumidor, conforme havia o aumento do fornecimento de matéria-prima, começaram a se acentuar as diferenças e os interesses entre o norte e o sul. Nós devemos lembrar que o norte e o nordeste dos Estados Unidos, nesse período, eram regiões industriais que tinham uma forte burguesia e um grande número de operários. Já o centro e o oeste era uma região pastoril, agropastoril, formada por esses colonos desbravadores que nós acabamos de falar anteriormente. E o sul? O sul, desde a época das 13 colônias, ele era um latifúndio agroexportador escravista. Deixa eu explicar isso para você, gente. O sul ele se dedicava ao plantation. O que é o plantation? É uma monocultura de exportação, ou seja, os sulistas eles se dedicavam principalmente à produção de algodão e exportavam essa produção para a Europa. Os sulistas eles mantinham um padrão de vida muito semelhante dos europeus. Eles copiavam literalmente a nobreza europeia, né? Eles trajavam as roupas que os nobres europeus trajavam, cultivavam os laços culturais dos europeus, principalmente dos ingleses. E eles tinham esse setor agroexportador mantido por uma mão de obra escrava, né? Uma mão de obra escrava. Então, uma das consequências da expansão dos Estados Unidos foi também a acentuação da disparidade regional entre norte e sul, principalmente entre norte e sul. O norte industrializado, com uma forte burguesia, um grande número de operários, e o sul, um latifúndio agroexportador mantido por mão de obra escrava. Não podemos deixar de falar, gente, que outra consequência do processo expansionista dos Estados Unidos no século XIX foi o massacre das populações indígenas e o confinamento dos que sobreviveram, dos indígenas que sobreviveram, em reservas insalubres, sem as condições mínimas do desenvolvimento da população indígena. Bom, as diferenças entre norte e sul se acentuavam ainda mais porque o norte desejava aumentar ainda mais o mercado consumidor. No entanto, o sul ele era escravista. E escravo não recebe pelo seu trabalho. Se o escravo não recebe pelo seu trabalho, ele não tem recursos para comprar os produtos manufaturados realizados pelo norte. Então, o norte
que visa cada vez mais aumentar o mercado consumidor interno dos Estados Unidos, vê no escravismo um entrave para o aumento desse mercado consumidor. Consequentemente, o Norte busca a abolição da escravatura e o Sul busca a manutenção da escravidão. Nós vamos ver que o Norte prega o sistema de união dos Estados Unidos da América. Já o Sul deseja um sistema confederado, onde vai haver maior liberdade política, econômica e social entre os estados que participarem dessa confederação. No Norte, a força está com o Partido Republicano. No Sul, a força está com o Partido Democrata. No Norte, eles desejam o protecionismo para o setor produtivo industrial, de manufaturados. No Sul, o que eles querem é o livre-cambismo. Eles querem poder comercializar livremente com a Europa e utilizar as moedas europeias em solo norte-americano. Então, os interesses entre Norte e Sul são cada vez mais antagônicos, são cada vez mais diferenciados. Aí nós podemos ver no mapa claramente a divisão entre aqueles que preferiam uma confederação de estados e aqueles que preferiam a união de estados. Essas diferenças entre Norte e Sul vão se acentuar ainda mais com a eleição de Abraham Lincoln para a presidência em 1860. Abraham Lincoln representava os interesses da burguesia nortista e, quando ganha as eleições presidenciais, um dos seus primeiros atos é abolir a escravidão. É óbvio que os sulistas não vão aceitar, porque com a abolição da escravidão, os sulistas acreditam que perderão do dia para a noite sua mão de obra e eles não acham que terão condições de bancar trabalhadores assalariados. Então, devido à intenção de Abraham Lincoln de abolir a escravidão, os estados do Sul comunicam os estados do Centro-Oeste e do Norte que eles vão se separar da União, eles vão se separar dos Estados Unidos e vão formar os Estados Confederados do Norte, liderados por Jefferson Davis. Então, observa, em 1863 ocorre a abolição da escravidão. Imediatamente, os estados do Sul que não aceitam essa abolição e a perda da sua principal mão de obra declaram a sua saída da União dos Estados Unidos da América e a formação dos Estados Confederados da América, liderados por Jefferson Davis. Esse fato dará início, essa ideia do Sul de se separar do resto dos Estados Unidos, dará início à chamada Guerra de Secessão. Essa Guerra de Secessão, gente, foi um verdadeiro massacre entre americanos do Norte, Centro-Oeste, contra os americanos do Sul. As consequências dessa guerra civil norte-americana foi de 600 mil mortos. Além disso, com a vitória dos nortistas, vai começar a ocorrer a supremacia política e econômica dos estados do Norte. O crescimento industrial vai crescer cada vez mais em detrimento da agricultura de exportação. Os negros, apesar de serem livres, afinal, o nosso amigo Abraham Lincoln já tinha abolido a escravidão e com a vitória dos nortistas, essa liberdade dos escravos vai abranger todos os Estados Unidos da América, eles vão permanecer marginalizados e sem direitos. Por quê? Porque mesmo os nortistas, eles não viam os negros como iguais ou como a possibilidade de serem iguais. E lá no Sul, pior ainda, os sulistas começam a colocar na conta dos negros a destruição do modo de vida sulista, de sua economia, de sua independência política, de seus costumes e tradições. Então,
nem nortistas, nem sulistas aceitam os negros na sociedade americana do norte. Eles não encontram lugar nessa sociedade. Eles permanecem marginalizados e sem direitos. E pior, vão surgir os chamados grupos racistas do Sul, o mais conhecido é Ku Klux Klan, o KKK, que se especializou na morte, execução e perseguição dos negros norte-americanos. E além disso, também vai surgir o White Power, ou seja, o poder branco, organizações que pregam claramente a superioridade da raça branca e o extermínio dos demais em solo norte-americano. Aí nós vemos os membros da Ku Klux Klan carregando a bandeira dos Confederados do Sul. Nós não poderíamos encerrar nossa aula sem falar das políticas que surgiram, das políticas e doutrinas e filosofias diplomáticas que surgiram nesse período. A primeira delas, nós já falamos, que é a doutrina Monroe, que dizia que a América é para os americanos do norte. Ou seja, a doutrina Monroe que apregoa que é destino dos americanos do norte, dos norte-americanos dos Estados Unidos, dominar todas as Américas. Bom, outra filosofia diplomática que surgiu nesse período foi o Big Stick. O Big Stick era uma diplomacia que dizia que os Estados Unidos deveria ter sempre a mão direita aberta para socorrer os seus irmãos da América Central e do Sul, e na mão esquerda devia ter um porrete bem grande para manter os seus irmãos da América do Sul e Central sob o seu controle. E a diplomacia do dólar também surge nesse período, que é a teoria de dominação da América do Sul e Central através do poder econômico norte-americano. Bom, gente, nós vimos aqui um pouco dos Estados Unidos no século XIX, nós vimos brevemente o processo de independência, nós vimos o processo de expansão dos Estados Unidos rumo ao centro-oeste, depois vimos o aumento desse processo de expansão através de aquisição de novos territórios, seja por compra, seja por acordo ou seja por conquistas militares. Lembrando que os Estados Unidos, através de conquistas militares, se apossou de boa parte do território do México. Também vimos que conforme aumentava o território e a população dos Estados Unidos, aumentavam as disparidades entre norte e sul. O norte industrializado, com uma forte burguesia e com uma população formada de operários, e o sul agrícola, tendo como principal atividade o plantation, a monocultura de exportação. Eles exportavam algodão para a Europa e viviam segundo os preceitos e tradições europeias, principalmente dos nobres ingleses. Vimos também que, conforme essa disparidade econômica aumentava, os nossos amigos do Norte desejavam o aumento do mercado consumidor no território dos Estados Unidos. E, para isso, eles ambicionavam a abolição da escravatura, porque escravo não consome, porque escravo não recebe. Então, eles desejavam que os escravos, que era a principal mão de obra sulista, se tornassem trabalhadores assalariados para consumir os produtos manufaturados do Norte e aumentar ainda mais o enriquecimento dos nortistas. Para este fim, eles conseguem eleger Abraham Lincoln. Abraham Lincoln declara a abolição da escravidão. Tal fato faz com que os sulistas venham a declarar imediatamente a sua separação dos Estados Unidos e a formação dos Estados Confederados do Sul. Essa ideia de separar dos Estados Unidos, do Sul, de se separar dos Estados Unidos, será a principal causa para a Guerra da Secessão, que é a Guerra Civil Norte-Americana, uma guerra extremamente violenta, que teve mais de 600 mil mortos,
que culminou com a derrota dos sulistas e com a prevalência dos nortistas e do seu sistema econômico baseado na Revolução Industrial, na burguesia e em operários. Nós vimos que a guerra teve graves consequências, uma delas foi a perseguição aos negros, porque apesar da abolição da escravidão após a Guerra da Secessão estar em todos os estados dos Estados Unidos, os negros continuaram sendo vistos tanto por nortistas como sulistas como seres inferiores. Não havia lugar para os negros na sociedade americana do Norte. Logo, eles sofrerão todo tipo de segregação, todo tipo de preconceito, e no Sul isso vai se agravar ainda mais com o surgimento de agremiações de perseguição racial. A mais conhecida, o KKK, a Ku Klux Klan, que persegue e mata negros em solo americano, que são considerados ameaça para o padrão de vida e para a sociedade branca. Nós vimos também que surgirão as teorias do white power, do poder branco, que diz que os Estados Unidos pertencem aos brancos, negros e mestiços devem ser expulsos ou eliminados. Dessa forma, nós vimos com brevidade os Estados Unidos no século XIX. Lembramos a vocês também as filosofias e as teorias diplomáticas surgidas nesse período. A doutrina Monroe, que fala que a América é para os americanos. Mas que América? Todas as Américas. E que americanos? Os americanos do Norte. Fala que os americanos, os norte-americanos, estão predestinados a dominar as Américas. É o destino deles. Né? Nós vimos também a teoria diplomática do Big Stick, que diz que nos Estados Unidos o processo diplomático com a América do Sul e Central deve seguir o processo da mão direita estendida, mas na mão esquerda deve ter um porrete bem grande para mostrar à América do Sul e Central quem manda. Vimos também a diplomacia do dólar, que é a teoria do controle da América do Sul e Central através do poder econômico dos Estados Unidos. Ok? Lembrando a você, gente, que eu vou deixar na pasta de download o módulo de História que abrange a terceira e quarta unidade. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, assim como espero que Deus abençoe vocês e vossas famílias. Deixo aqui os meus sentimentos de saudade de todos vocês e espero encontrá-los em breve. Um bom dia e que Deus os abençoe.